Bom, a gente recebeu uma denúncia de um ouvinte da Band News FM que procurou a rádio para falar sobre a utilização equivocada, fora dos fins, por parte de uma viatura do Ministério Público, um carro executivo do Ministério Público, à disposição de um subprocurador do próprio MP do Rio de Janeiro, MP estadual, e esse ouvinte nos procurou dizendo, olha, tá errado, não pode, eu fui pesquisar, eu vi, eu sei o que está acontecendo, eu fui atrás da legislação, a forma como está sendo utilizado, isso não é permitido e tal. Claro, a gente foi atrás, como tem que ser. E o Carlos Briggs tem mais informações sobre esse assunto. O que está acontecendo, Briggs? Pois é, Rodolfo. Aí essa fonte passou para a gente que há 6 subprocuradores do Ministério Público Estadual, o subprocurador da área administrativa, o Eduardo Lima Neto, ele está internado na Casa de Saúde São José, no Maitá, na zona sul do Rio, onde passou por um procedimento cardiovascular. Ok, a gente tem essa informação, portanto, que ele está internado lá, e aí nós recebemos também a informação de que teria um carro, um veículo oficial do Ministério Público, estava sendo disponibilizado para levar parentes, para poder ver o subprocurador e também para levar, às vezes, objetos pertences pessoais. Ontem, eu mesmo fui para a Casa de Saúde São José, cheguei lá por volta de 3h30 da tarde, fiquei aguardando. Parece que 4 horas, por volta de 4 e pouco, esse carro costuma chegar para sempre atender algum pedido pessoal do subprocurador. Quando foi 5h15 da tarde, o Toyota Corolla preto, placa L de Leão, M de Maria, Z de Zebra, 3H93, encostou na Casa de Saúde São José, parou ali na frente, depois de um tempo ele entrou. Quando entrou, ele foi lá para os fundos da parte interior mesmo do terreno, do estacionamento, onde ficam os pacientes internados. Desceu um jovem e foi entregue para ele, pelo motorista, sem descer do carro, um pacote. Eu pude observar que eram objetos pessoais, não deu para identificar se era cobertor ou se era casaco, mas deu para ver que era alguma coisa nesse sentido. Eu indaguei o rapaz, o jovem, que se identificou como Gabriel, filho do subprocurador Eduardo Lima Neto, que me confirmou que realmente o carro é do Ministério Público, que está a serviço do pai, que eventualmente leva os parentes para poder visitarem o pai dele ou para levar algum objeto pessoal. O Ministério Público, a gente obviamente procurou, em nota, o Ministério Público disse que aquele veículo foi excepcionalmente naquele dia para levar um laptop para o subprocurador, para ele poder despachar, além de alguns pertences, objetos pessoais. Só que a gente tem uma fonte, Rodolfo, também dentro da Casa de Saúde São José, e essa fonte garantiu para a gente que foram 3 casacos que foram levados para ele. E só um detalhe, viu? Esse veículo oficial saiu do Ministério Público no centro do Rio, foi até o Recreio dos Bandeirantes, pegar 3 casacos para o subprocurador e levou até a Casa de Saúde São José para depois retornar ao Ministério Público. Andou 80 quilômetros, dá mais ou menos como se tivesse saído daqui e ido para Petrópolis. Esse foi o trajeto para levar objetos pessoais para o subprocurador, que está licenciado. Primeiro, eu queria desejar recuperação ao procurador, o subprocurador de administração, Eduardo Lima Neto. Segundo, dizer que me sinto muito a cavaleiro aqui para criticar o Ministério Público, até porque outro dia, diante de operações contra a corrupção, nós estávamos no ar elogiando o combate que tem sido feito pelo GAECO, GAEC, enfim, operações. Terceiro, dizer que para alguns que talvez agora estejam ouvindo, inclusive no próprio Ministério Público, dizendo, gente, pelo amor de Deus, que besteira, vocês da rádio vão ficar pegando esse tipo de coisa, migalhinha, estão pegando no pé do Ministério Público ou do subprocurador de administração, não tem nada mais importante para ver. Gente, isso aqui é uma migalha, e se você for olhar uma migalha dentro da repartição ou dentro de tantas outras que estão nesse andar de cima ou que se colocam nesse andar de cima, com tamanhos desperdícios que quando você vai olhando os 80 quilômetros, o combustível, o carro alugado de
e espalhando isso por vários outros no mesmo Ministério Público e também de gastos supérfluos que não deveriam nem existir, e também no Judiciário, na Defensoria Pública, na Procuradoria-Geral do Estado, no Executivo, no Legislativo, na Assembleia Legislativa, você vai juntando que para muitos que podem argumentar agora, não é o meu argumento não, tá? Mas os que podem argumentar agora que isso é pouquinho, que isso não é nada, que isso é migalha, junta isso tudo que o cidadão, se for consultado, não quer pagar e você vai ver o tamanho da conta. É uma conta gigantesca, enorme. O que a gente pesquisou é que um carro, segundo o regimento, sei lá, interno do Ministério Público, um carro pode estar a serviço de alguns como subprocurador se ele estiver trabalhando e para fins de trabalho. Não é o que está acontecendo agora. Primeiro, porque ele está afastado. E segundo, porque o Ministério Público alegou em nota, a assessoria do Ministério Público, que estavam, na verdade, justamente para usar o argumento do tal uso para fins de trabalho, de que, na verdade, o carro foi para lá levar um laptop. Primeiro que ele está licenciado. Então nem deveria. No hospital está trabalhando para o Ministério Público. 2, que a gente confirmou que não foi para levar isso. Até porque nós estávamos lá. 3, nós confirmamos informações de outros dias em que parentes, inclusive, foram levados. A gente confirmou lá no hospital. Parentes foram levados para visita a ele. Eu não quero ser desumano, eu não quero entrar na questão da saúde, mas você, cidadão, que não é do Ministério Público ou o que for, você tem esse tipo de coisa se o seu parente ficar internado? Não tem. Para mim, nem para trabalho eles deveriam ter carro. Vai com o teu carro, você tem um baita de um salário, ganha mais de 30 mil pratas sendo subprocurador do Estado. Vai de metrô, vai de ônibus, vai de táxi, vai com o teu veículo, vai a pé, vai como você quiser, vai voando, vai do teu jeito. A gente não quer pagar esse tipo de conta, mas pagando, porque vocês empurram goela abaixo coisas que a gente não concorda, você não pode pegar nesse momento, mesmo sendo a internação médica, e colocar parente do subprocurador em carro para cima e para baixo com o carro do Ministério Público, casaco ou o que for, com dinheiro, combustível pago por um Estado que não tem dinheiro para pagar a folha salarial para o final do ano. Aí na hora do final do ano, quando só faltar dinheiro para todo mundo e começar inclusive a querer barrar o repasse do 12º para o Ministério Público, vocês vão gritar. Vocês vão dizer que não pode, vão recorrer à justiça, vão bloquear dinheiro das contas do Estado, vão arrestar bens do Estado. Mas por que também, se quando o dinheiro está na conta de vocês, como esse agora, vocês não cuidam bem? Vocês permitem esse tipo de coisa? Então, realmente, cara, na minha opinião, uma vergonha. O Brasil está passando por uma crise monstruosa. A gente deveria estar agora rediscutindo tudo do Estado brasileiro, tudo, absolutamente tudo do Estado brasileiro. Tinha que sair enxuto, tinha que sair leve, tinha que sair magro, tinha que acabar com benefício, tinha que rever, inclusive, a parte salarial, eventualmente rever, coisa que você não consegue hoje discutir, se começar a discutir é uma brigalhada só, começar a rever, por exemplo, questão de estabilidade, pelo menos nos que vão entrar nos próximos concursos, só que a gente não só não está discutindo nada disso, ou pelo menos a ponto de aprovar, a ponto de caminhar para frente, como a gente continua vendo gastos supérfluos, inaceitáveis, que são bancados por um Estado quebrado, afinal todos fazem parte do mesmo Estado. Mas enquanto o Estado, para a gente, em termos de serviço, está quebrado, para quem está na ponta e que banca tudo isso, eles continuam lá dentro vivendo como reis, tendo gastos, como a gente acabou de ver, que não deveriam existir, nunca deveriam ter existido, ainda mais nesse momento. Obrigado, Briggs. Rodolfo, vou trazer a participação de um ouvinte, porque a vizinha dele é filha também de um desembargador e ele fala que faz a mesma coisa, é isso? Ele falou que, na verdade, a vizinha é mãe de um desembargador e a distância considerável vai até a região dos Lagos para pagar caseiro, tudo isso utilizando o carro oficial. A gente tem o depoimento do ouvinte. Eu tenho uma vizinha que é mãe de um desembargador. É mãe. E ela tem uma casa em Búzios e tem que ir lá regularmente pagar o caseiro, ver se está tudo bem. E o motorista com o carro oficial do desembargador que vai a Copacabana pegar ela
levar para ela fazer o que tem que fazer e trazer de volta. E eles acham isso a coisa mais normal do mundo. Como ele é bonzinho, o desembargador. Patrimonialismo o nome disso. Cara, meu Deus do céu. É um tapa na nossa cara, né? Uma cusparada na cara. E quem paga essa bagunça toda, para não falar outra palavra mais pesada que eu gostaria de falar, essa gastança, é a gente. Você aí. Você que às vezes está sem emprego, mas o teu imposto está chegando. Você que às vezes está com o salário cortado, mas está pagando seu imposto. Você que está passando crise com medo de não pagar a conta no final do mês, com muitos empresários que quebraram ou vão quebrar ainda por causa da pandemia e que pagam seus impostos, ou se não estão pagando, estão por causa do desespero, porque não tem grana, a gente banca esse circo, porque é um circo, cara. Você imagina, pega um carro, cara, oficial, combustível, motorista, tudo bancado pela gente, bota a digníssima mãe, com todo carinho, a mamãe do desembargador, num carro, manda para Búzios. Vai lá pagar, ver se a casa tá tudo bem, minha casa à beira-mar, se está tudo certo, afinal, temos que ir no fim de semana para lá. Enfim, com salários altíssimos já. Estouram o teto toda hora, criando benefícios, as férias que tem que pagar, a licença do não sei das quantas, trabalham muito pouco, se você for pegar, recessos que o cidadão comum não tem, não tem uma carga horária que alguém fique em cima dizendo, olha aqui, tá faltando hora essa semana, o senhor não trabalhou, vai ser demitido. Você tem isso, não tem na iniciativa privada, na tua empresa? Claro. Mas eles não têm, então não tem nada disso. Ainda se dão luxo de pegar o carro, botar a mamãe e ir para Búzios para pagar o empregado. Para pagar quem tá lá. É uma vergonha, cara, não dá. Depois, outro dia, uma ouvinte, Andreasa, me escreveu, e eu dei razão a ela. Aliás, ela escreveu para Band News FM. Ana Cláudia, um beijo para Ana Cláudia. E ela estava falando um dia, no caso específico, não sei o que era no programa, ela falou, Rodolfo, tá muito ácido, e papapá. E eu peguei o WhatsApp dela e mandei um WhatsApp para ela. Falei, Ana Cláudia, Rodolfo Schneider, prometo que eu não vou mais escrever, te incomodar, não sei, eu peguei o WhatsApp que você mandou para a rádio, e eu queria dizer o seguinte, você está certa. Você está absolutamente certa. E se isso te incomodou hoje, no programa de hoje, eu queria me desculpar com você. Mas eu queria te dizer que é a mais absoluta sinceridade. Eu não consigo ouvir algumas coisas e ficar pacificamente, como alguns reagem, não estou dizendo aqui na Band News FM, tipo dando a notícia, o desembargador manda a mãe para Búzios com o carro oficial. O TJ responde que isso será apurado. 10h57, vamos à próxima notícia. Não dá, eu falei isso para ela, dá uma gastura, um aperto no estômago, você fica indignado, às vezes você até passa do ponto. Você passa do ponto, quando você, depois do comentário, com a cabeça um pouco mais vista, você fala, putz, eu não deveria ter ido até tal momento, ter falado tal coisa. Mas não dá. Isso é humano, é do cidadão. Eu pago isso também. Eu discordo disso também. E tem horas que a gente fica tão revoltado que a gente fica realmente pesado, ácido. Porque como que você ouve isso aqui enquanto as pessoas estão morando na rua, morrendo de fome? Tem gente que não consegue aprovar os seus R$600 há 4 meses e os caras estão pegando carrinho oficial, com motorista, com combustível, que eles têm ainda e não deveriam nem ter, para mandar uma senhora para Búzios para pagar a conta. O outro está fazendo transporte de parente enquanto ele está internado no hospital. Porra, é uma maluquice isso, cara. Desculpa, Andreasa. Rodolfo, eu falei sobre patrimonialismo e é sempre bom aliviar um pouco o clima com uma proposição cultural, um momento cultural, né? Tem 3 autores, 3 obras que são seminais, fundamentais para compreender o Brasil, né? Tem o já clássico, são todos clássicos, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Tem o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. E tem, para esse caso específico, um dos meus livros favoritos, né, que eu recomendo a quem tenha tempo que leia. Já citei aqui, cito com frequência. É o Raimundo Faoro, o autor. O nome do livro é Os Donos do Poder. O subtítulo acho que é Formação do Patronato Político Brasileiro, uma coisa assim. É o estudo das origens do nosso patrimonialismo. Patrimonialismo que faz com que as pessoas achem, ocupando os espaços públicos, que achem que, em função dos cargos que ocupam, inclusive por meio de concurso, que isso lhes dá o direito de usar o aparelho público, a estrutura pública, para soluções pessoais, para a solução privada, de solução das fronteiras
entre público e privado que existe no Brasil. Vale muito a pena ler esse livro, Os Donos do Poder. Não é editado por mim, não é merchan. É uma obra fundamental para compreender o Brasil e a estrutura, o nosso corpo, o corpo da nossa estrutura pública, do tamanho do Estado, Rodolfo Schneider. E detalhe, hein? Para finalizar, eles ficam chateados, hein? Eles ouvem isso aqui, eles acham que eles estão certos. Ficam chateados, acham que é uma ofensa à instituição. Blá, blá. Ofensa é o que eles fazem com a instituição, que deveriam prezar pelo tamanho, pelo respeito, que são, aliás, instituições fundamentais para as garantias do nosso Estado, dos cidadãos, etc., das liberdades, mas deveriam ser os primeiros a dar exemplo, deveriam colocar a mão na consciência, abrir mão dos seus fundos bilionários ou milionários, juntando eles passam de bilhão, mas fundos milionários, deveriam abrir mão dos seus benefícios, deveriam pisar na rua, viver de transporte público, etc., mas viver na rua para ver o que está acontecendo e sair desses grandes castelos e palacetes que eles vivem, e são realmente, onde eles ficam longe da realidade. E quando você critica, quando você sobe o tom, ficam bravos, ficam chateados, mandam mensagem. Alguns, outros mandam também para a gente dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui dentro, eu sei o que é isso, eu discordo, mas a gente não consegue mudar a realidade não. Vai lá para cima, vai para aquela corte que tem gigantesca, defender para todo mundo abrir mão disso. Pô, meu amigo, ai, você vira persona não grata, como a gente vira em eventuais comentários aqui, mas eu tô um pouco me lixando, a gente não tá aqui para ficar agradando eles, até porque a gente não vive disso, né?